O que significa de verdade ter um coração puro? Essa é uma daquelas frases ditas por Jesus e que nos convida a refletir sobre o que ela realmente quer dizer. Hoje, usando como guia o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos explorar a diferença fundamental entre a pureza que o mundo vê e aquela que realmente importa. Então, a grande questão é: onde é que vamos encontrar a verdadeira pureza? Será que ela está nas ações que todo mundo pode ver? Nos rituais que a gente pratica? Ou será que ela está escondida num lugar muito mais profundo? Nas nossas intenções? Naquilo que a gente pensa e sente quando ninguém está olhando? Esta é uma jornada para dentro e vamos começar agora. A imagem do ato de lavar as mãos é muito frequente no Evangelho de Jesus, pois é um símbolo claro de pureza externa, do ritual. Por outro lado, Jesus também nos convidava a buscar a serenidade de um pensamento tranquilo, que reflete a pureza que vem de dentro. É exatamente aqui que esse conflito entre aparência e essência fica bem claro, e é o nosso ponto de partida. Para conseguirmos entender a essência, primeiro vamos desmontar a aparência. Vamos começar então explorando essa armadilha que é focar só naquilo que é visível. Jesus tocou nesse ponto de um jeito muito direto ao confrontar os fariseus. Eles eram mestres nas regras de fora, como lavar as mãos cerimonialmente, mas acabavam esquecendo o principal, a transformação por dentro. É uma lição poderosa, né? É sempre mais fácil polir o exterior do que purificar o coração. E a imagem que ele usa é inesquecível. Eles limpavam o exterior do copo e do prato, mas por dentro de tudo continuava cheio de rapinas e iniquidades. A crítica aqui não é sobre higiene, claro, mas sobre a hipocrisia de se preocupar só com a fachada. O contraste com isso é total. A pureza de verdade nasce no coração e se manifesta como simplicidade, como humildade. O que nos define de verdade não é o que a gente faz, mas o que procede do coração. O objetivo final é chegar a um ponto em que a mente está tão alinhada com o bem que a própria ideia do mal perde a força. Isso nos conduz a uma questão essencial: se a impureza brota do coração, como ela se instala ali? O verdadeiro campo de batalha é a nossa mente. A impureza não reside apenas no ato consumado, ela germina no pensamento, floresce no desejo, cria raízes na intenção. Jesus foi radical nesse ensinamento. Olhar para alguém com um mau desejo já é errar no coração. E aqui está a chave de tudo. A falta não nasce na ação. Ela nasce antes, muito antes. Ela acontece no momento em que a intenção se forma e o desejo se instala. Isso muda tudo. Eleva o padrão a outro patamar. Já não basta abster-se do mal, é preciso ir à raiz, purificar a própria nascente de onde jorram os nossos pensamentos e ações. Se a impureza nasce no pensamento, como seria então o modelo perfeito de pureza? Jesus nos ofereceu, felizmente, um emblema muito claro, a criança. E é essencial compreender por quê. Não é pela ignorância da criança, é pela sua candura, pela sua simplicidade e principalmente pela ausência de malícia premeditada. Jesus não disse que o reino dos céus é para as crianças, disse que é para os que se tornam semelhantes a elas. E aqui a doutrina espírita nos oferece uma perspectiva fascinante. Se o ideal é essa pureza infantil, como é que nós adultos podemos trilhar este caminho? Qual é a jornada na prática? O progresso não acontece de uma vez, ele se desdobra em estágios. No nível mais básico está aquele que não apenas pensa no mal, mas se compraz com a ideia. Um passo mais acima, e talvez o mais relevante para a maioria de nós, é quando a ideia do mal surge, mas é combatida. A pessoa repele com força de vontade. E só esse esforço já representa um mérito enorme. Mas o objetivo final, qual seria? Alcançar um estado em que a mente esteja tão serena que a ideia do mal nem sequer encontra espaço para nascer.
acontecer. Por outro lado, quando a impureza interior não é contida, ela transborda para o mundo. O Evangelho chama isso de escândalo, mas é preciso entender o que essa palavra realmente significa. Não é apenas algo público e chocante. Pode ser uma palavra dita em segredo, uma fofoca que destrói reputações, uma fake news, um mau exemplo que marca uma criança para sempre. Todo momento em que nossa impureza vaza e atinge o outro. E aqui é um paradoxo. O escândalo, por um lado, é necessário, porque expõe nossas falhas e nos obriga a enfrentá-las. É uma prova, mas a instrução de Jesus é radical: eliminar a causa, cortá-la pela raiz. Claro que cortar a mão não é para ser entendido ao pé da letra. É uma figura de linguagem poderosa. O verdadeiro significado é a necessidade de destruir em nós mesmos toda a causa de escândalo, todo sentimento impuro, todo princípio vicioso. É arrancar o mal pela raiz. Uma reforma íntima na sua forma mais decisiva. Finalmente, como a gente alcança essa vitória? Qual é a ferramenta para essa conquista interior? O remédio supremo, aquele que cura as chagas do coração e suaviza os males da vida, é o amor e a caridade, sem dúvida. Eles são descritos como um fogo divino que purifica a alma, diminui o peso da matéria e eleva o espírito. E neste caso, em se tratando de reforma íntima, o amor e a caridade deve ser dirigida para nós mesmos. O amor para conosco deve ser tão profundo que nos dá coragem de olhar para dentro e enxergar o mal que ali habita. E a caridade? A caridade nos lembra de sermos compassivos conosco, sem autojulgamento, sem culpa, sem condenação. A reforma íntima não se faz com chicotes, faz-se com amor, com caridade por nós mesmos. E esta talvez seja a reflexão mais importante de todas. A pureza não é um dom, não é a ausência de tentação, pelo contrário, é uma conquista, é a força de vontade em ação, a escolha diária e consciente de lutar contra a sombra interior e optar pelo bem. Em resumo, a jornada para Deus é uma reforma do coração. As práticas de fora são vazias se não refletirem uma transformação interna. A pureza é, na sua essência, uma conquista interior. No fim, toda essa análise nos leva a um ponto de partida muito pessoal. Se a batalha pela pureza é travada dentro de nós, a pergunta que realmente importa não é teórica, mas prática. Onde, na minha própria vida, a minha jornada interior precisa começar hoje? É esta a reflexão que o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe.